Queridos jovens, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Para mim, é um grande prazer, uma grande alegria ministrar a palavra de Deus na Escola Bíblica Dominical. E hoje aqui com vocês na classe de jovens, debutando na classe de jovens. Eu quero dar as boas-vindas aos alunos e também aos nossos visitantes que nesta manhã nos acompanham na lição de número 12, com data de 21 de março de 2021, que tem como título A Oração de Paulo pelos Efésios. Então pegue sua Bíblia e revista, reúna quem você puder reunir agora, né? Se tem alguém em casa com você, pais, irmãos, se você puder reunir, reúna o máximo de pessoas possíveis e vamos juntos estudar a palavra do Senhor. Este é um momento especial do domingo, quando a gente se reúne para estudar a palavra de Deus. Antes da gente começar, eu peço que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, que você dê o like, que você faça comentários, que você compartilhe o vídeo, né, nos ajudando a divulgar a palavra de Deus através da Escola Dominical e participe do chat. Não deixe de participar do chat e interagir conosco nesta manhã. Então vamos orar para a gente começar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos neste momento te dar toda a glória, toda a honra, porque o Senhor é digno e é merecedor. Meu Pai, que nesta manhã o teu nome seja glorificado em nosso meio. Pai querido, nós vamos estudar acerca da oração, mas nós não sabemos tudo sobre oração. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor, através da tua palavra, nos oriente, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, ó Deus, possa também nos ajudar a conhecer cada vez mais a Ti e esse processo maravilhoso de oração. Pai querido, eu entrego tudo nas Tuas mãos e peço uma bênção especial para a nossa Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Em o nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, estamos quase no fim de mais um trimestre onde estamos estudando sobre oração, um tema importantíssimo para a vida cristã. E eu pergunto a você, né, como está a sua vida de oração? O que você aprendeu, o que você está aprendendo sobre oração na Escola Bíblica Dominical, está fazendo a diferença na sua vida? Pense sobre isso. Se os princípios, se os conceitos, se as lições anteriores, nós já tivemos 11 lições, veja se essas lições estão realmente fazendo diferença na sua vida. Se a sua vida de oração tem sido melhor, tem sido modificada com esses ensinamentos, com esses estudos. Então, coloque em prática aquilo que você tem aprendido da palavra de Deus. Veja bem, a nossa comunhão com Deus, ela passa por duas coisas: oração e leitura da palavra de Deus. A leitura da palavra de Deus não é apenas ler por ler, né? Mas é uma leitura mais demorada, uma leitura mais estudada, né? Então, esse tipo de leitura que é muito vantajoso para a nossa vida espiritual. Então, nós temos que passar tempo diariamente com Deus, estudando a sua palavra e também em oração. Martyn Lloyd-Jones, né, um pastor e escritor galês que viveu no século passado, ele escreveu uma coisa muito interessante sobre oração que eu quero ler aqui para vocês. Ele diz assim: nossa condição definitiva como cristãos é testada pelo caráter da nossa vida de oração. Isto é mais importante que o conhecimento e o entendimento. Não pense que estou diminuindo a importância do conhecimento. Tenho passado a maior parte da minha vida tentando mostrar a importância de se ter um bom conhecimento e entendimento da verdade. Isso é de suma importância, ou isso é de importância vital. Só há uma coisa mais importante: a oração. O teste definitivo da minha compreensão do ensino bíblico é a quantidade de tempo que eu gasto em oração. Se todo o meu conhecimento não me conduz à oração, certamente há algo de errado em algum lugar. Então, eu quero destacar duas coisas na fala de Martyn Lloyd-Jones. Primeiro, nossa condição como cristãos é testada pelo caráter da nossa vida de oração. E segundo,
Nossa compreensão bíblica é testada pela quantidade de tempo que gastamos na oração. Então, isso é muito importante. A oração é realmente algo importantíssimo na vida cristã. Há certo escritor que diz que a oração é o oxigênio da vida cristã. Então, eu pergunto para você, quanto tempo você consegue ficar sem oxigênio? Será que você consegue ficar 1 minuto sem oxigênio? Será que você consegue ficar 3 minutos, 5 minutos sem oxigênio? Acho que não. A oração é o oxigênio da vida cristã. A lição de número 12, ela tem como título A Oração de Paulo pelos Efésios. O nosso texto áudio está em Efésios capítulo 3, verso 14, que diz assim: Por causa disso me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A síntese da lição diz assim: a oração de Paulo pelos cristãos em Éfeso é um marco de ousadia, intimidade e fé para com Deus. Seus efeitos ainda hoje têm uma total influência nos crentes que formam o corpo de Cristo. E a nossa lição ela está dividida em 2 tópicos. Uma oração ousada, tópico 1, e o primeiro pedido de Paulo, tópico 2. Vamos fazer a leitura da Bíblia, do nosso texto bíblico oficial, que está em Efésios capítulo 3, do verso 14 até o verso 21. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos concedas que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Eu quero iniciar fazendo um breve comentário introdutório sobre a carta aos Efésios. Paulo escreveu esta carta e endereçou à igreja na cidade de Éfeso, capital da província romana da Ásia Menor, atual Turquia. Os estudiosos das cartas de Paulo acreditam que esta carta aos Efésios era uma encíclica. O que é uma encíclica? É uma carta escrita para circular nas igrejas, em diversas igrejas, Então, Paulo escreveu a carta, teria escrito essa carta aos Efésios para que eles lessem e depois enviassem essas cartas para que outras igrejas também pudessem obter o conhecimento que Paulo estava ministrando através dessa carta. Então, era uma carta para circular nas igrejas da Ásia Menor. Muito bem, não há dúvida quanto à autoria dessa carta. Essa carta é de Paulo. Paulo escreveu essa carta. Em Efésios 1:1, Paulo diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Paulo escreveu várias cartas, a maioria delas se perdeu, mas o Espírito Santo conservou 13 cartas de Paulo, que são as 13 cartas que estão no Novo Testamento. E essas 13 cartas podem ser divididas em grupos. Então nós temos geralmente 4 grupos de divisões das epístolas, das cartas de Paulo. O primeiro grupo é chamado assim, as 4 grandes cartas, ou os clássicos paulinos, que são Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios e Gálatas. O segundo grupo estão as epístolas da prisão, chamadas cartas do cativeiro, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. A carta aos Efésios pertence a esse grupo de cartas da prisão. O terceiro grupo estão as que possuem conteúdo escatológico, 1º e 2º Tessalonicenses. E o quarto e último grupo são as cartas pastorais, que foram as cartas que Paulo escreveu para pastores. A carta de Timóteo, 1º e 2º Timóteo, escrita ao pastor Timóteo, e a carta de Tito, escrito ao pastor Tito. Paulo escreveu a carta aos Efésios na prisão. Há 2 períodos conhecidos de aprisionamento de Paulo. Um em Cesareia, durante o período do governo Félix,
e de Festo por volta do ano 56 depois de Cristo, está lá em Atos 23 até Atos 26. E o outro período chamado de primeiro aprisionamento romano de Paulo, de onde provavelmente ele escreveu essa carta aos Efésios, por volta do ano 62 depois de Cristo. Está lá em Atos 28. Paulo foi preso outras vezes, mas essas duas prisões de Cesareia e de Roma são consideradas as principais. Lembrando que Paulo, ele foi executado, por decapitação, Paulo foi decapitado no governo do Império Romano, do imperador romano Nero, no ano 67 depois de Cristo, com aproximadamente 70 anos. E olha que Paulo ser decapitado, foi porque ele era cidadão romano. Se não fosse cidadão romano, a morte dele seria uma morte lenta e provavelmente ele teria sido crucificado. A carta aos Efésios não é nem de longe a mais longa epístola do apóstolo Paulo, mas os estudiosos apontam essa carta e a consideram como a carta mais profunda. Olha que coisa interessante, importante, Embora a carta aos Efésios seja uma carta de apenas 6 capítulos, comparado com outras cartas que são mais extensas, apesar disso, nesses 6 capítulos existe uma profundidade muito grande, existe uma riqueza de doutrina e de ensinamentos de Paulo muito grande, de forma que alguns consideram esta carta de Paulo, a carta aos Efésios, a carta mais profunda que o apóstolo escreveu. E nós vamos ver nesta oração de Paulo a profundidade dessa oração. Então, Paulo fala de temas muito importantes nessa carta aos Efésios, temas assim que nos deixam extasiados, E esta oração de Paulo que nós vamos meditar hoje também é um daqueles momentos, em que nós somos elevados, por Deus através da instrumentalidade do apóstolo Paulo. Outro fator importante, e é que, como em vários escritos de Paulo, há uma divisão nesta carta entre a parte doutrinária e a parte prática. Geralmente, o apóstolo Paulo, ele dividia os seus escritos no primeiro momento falando sobre a parte teórica de doutrina e no segundo momento falando sobre a parte prática. Na carta aos Efésios é assim também. São 6 capítulos. Os 3 primeiros o apóstolo Paulo ensina doutrina e os 3 últimos ele ensina práticas para os cristãos. Não é à toa que ele inicia o 4º capítulo dizendo assim: rogo-vos, pois, irmãos, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação, ou da vocação com que fostes chamados. Então ele rogava aos irmãos que andassem de modo digno, na prática, na vida cristã diária, que eles andassem de modo digno. Então vamos analisar a oração de Paulo pelos Efésios, no capítulo 3, verso 14 até o verso 21, que os comentaristas bíblicos chamam de a oração mais ousada da história, ou então a oração mais intrépida, a oração mais atrevida da história. Então essa oração de Paulo é chamada dessa forma. Alguns escritores nos lembram que Paulo, quando escreveu a carta aos Efésios, ele estava no cárcere, impedido de pregar livremente nas igrejas, nas cidades e nas praças, mas ninguém pôde impedi-lo de orar. E ele faz uma oração bela, profunda e sublime. Então Paulo estava preso e estava impedido de anunciar o evangelho por onde ele queria, onde ele quisesse. Mas mesmo preso, ninguém impedia ele de orar. Então ninguém pode nos impedir de orar. Nós podemos orar de diversas formas, irmãos? Podemos orar de olhos abertos, podemos orar de olhos fechados, podemos orar em pensamentos. Então, ninguém podia impedi-lo de orar. E ele faz uma oração sublime, uma oração primorosa, que nós vamos ver a partir de agora. Cada palavra desta oração de Paulo, em Efésios 3, 14 e 21, parece ter vindo diretamente do céu. Parece não, veio diretamente do céu. Essas palavras vieram, provavelmente não, vieram com certeza do coração de Deus para o coração do apóstolo Paulo. E ele deixou essas palavras tão lindas, tão sublimes nessa oração. Então, a palavra de Deus, ela é inspirada, E Paulo, naquele momento, estava sendo movido pelo Espírito Santo, ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo para orar daquela forma. A profundidade dessa oração é tão grande
que alguns afirmam que é impossível compreender plenamente o significado desta oração. Olha que coisa maravilhosa, né? Paulo orou de uma forma tão profunda, Paulo orou de uma forma tão magnífica que é até difícil entender plenamente ou compreender plenamente o significado dessa oração. Outros, perguntam, o que Paulo está dizendo aqui nessa oração? O que Paulo está pensando, O que ele estava pensando quando ele estava orando dessa forma? É realmente possível compreender e experimentar tudo que Paulo está dizendo nessa oração? Então vamos analisar a oração de Paulo, a oração mais ousada da história. Ele começa orando da seguinte forma: por esta causa me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo encerra a sessão doutrinária no capítulo 3, para entrar na sessão prática com uma oração pelos Efésios. Por que causa o apóstolo se coloca de joelho? Porque ele fala, por esta causa me coloco de joelho. Que causa é esta que faz o apóstolo Paulo dobrar os joelhos em oração a Deus? A causa é tudo o que ele está dizendo anteriormente. Porque Paulo, no capítulo 1, ele fala de alguns assuntos e ele termina o capítulo 1 fazendo uma oração. Depois ele inicia, no capítulo 2, falando sobre diversos assuntos do capítulo 2, capítulo 3, e depois, no final do capítulo 3, ele começa a dizer, por esta causa, por aquilo que ele acabara de escrever, de dizer no capítulo 2 e 3, por esta causa eu me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo estava pensando, a causa que ele estava, pensando, meditando, era sobre o plano da redenção, o mistério de Deus revelado, através do Evangelho, através da pessoa de Jesus. Então ele estava pensando no plano da redenção, ele estava pensando na salvação pela graça, ele estava pensando nisso, nessa salvação gloriosa pela graça de Deus. Ele estava pensando no Evangelho que esteve oculto, que era um mistério, mas que agora estava sendo revelado a todos os povos, a todas as gentes. Ele estava pensando nas riquezas incompreensíveis de Cristo. Cristo tem riquezas incompreensíveis. Então ele estava meditando nisso. Ele estava pensando na igreja, comprada pelo sangue de Cristo. Ele estava pensando no povo que Deus uniu. Deus uniu judeus e gentios. Desses dois povos ele fez um. E ele fez isso através do sangue de Cristo. Paulo estava pensando nessas coisas. Então, pensando assim, ele se prostra, ele se coloca de joelhos e começa a orar em favor dos Efésios. Paulo orou de joelhos. Por esta causa, me coloco de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se ajoelhar é uma postura que indica reverência, humildade e submissão a Deus. Portanto, é uma postura que deve ser assumida por nós quando nós nos aproximamos de Deus. Então, se ajoelhar é um ato, de reverência. Se ajoelhar em oração é um ato de humildade e é um ato de submissão a Deus. Os judeus costumavam orar de pé e com as mãos levantadas, Era uma outra postura. E não há nenhum problema em orar em pé com as mãos levantadas. Nós oramos assim na igreja também. Então, os judeus costumavam orar dessa forma. Mas Paulo, ele ora de uma maneira, além de certamente orar dessa forma, ele também ora de joelhos. E a Bíblia fala em alguns momentos, que Paulo, ele dobrava os joelhos e orava dessa forma ao Senhor. Então, sobre a postura correta na oração, nós podemos dizer assim, que não há um padrão e uma regra estabelecida. Nós podemos orar em pé, nós podemos orar assentados, podemos orar de joelhos, Pense bem numa pessoa, por exemplo, também que está enfermo numa cama, como é que ele vai orar? Ele vai orar deitado mesmo. Então não há uma regra, não há um padrão estabelecido. No entanto, quando nós dobramos o joelho diante do Senhor em oração, isto indica reverência, humildade e submissão. Estevão orou dessa forma, Salomão orou dessa forma, Jesus orou dessa forma no jardim do Getsêmani, Jesus orou ali naquele instante de agonia, ele dobra o joelho e ele venceu dessa forma, ele venceu orando de joelhos. Então são exemplos que nós temos de oração de joelhos. No entanto,
Não há um padrão estabelecido. Uma coisa importante que o apóstolo Paulo diz aqui, né? Ele então estava se colocando de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e ele diz assim, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. O que ele quer dizer com essa expressão, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome? Observe que Paulo não fala de famílias, mas ele fala de família no singular. Então Deus, ele não é pai de famílias, Deus é pai de uma família. Há um só Deus, né? Há uma só igreja, há um só povo, há um só Cristo, há uma só fé, um só batismo. Então Deus também tem uma família. E essa família é composta daqueles crentes que já estão no céu e são chamados de igreja triunfante. São aqueles crentes que já estão na glória. E também é composta por aqueles crentes que estão na terra. Somos nós. Somos a igreja militante. Então nós pertencemos à família de Deus. E o que é tomar o nome, né? Do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome? Significa ser nomeado. Quando nós fazemos parte da família de Deus, ele nos nomeia. Então, assim como uma família geralmente tem um nome, né, que se estabelece para todos os participantes da família. Por exemplo, tem família que leva o nome de Viana, aí todos os integrantes daquela família são Viana. Outros levam o nome de Lima, então todos os integrantes daquela família são Lima. Assim também ocorre na família de Deus, né? Toda a família de Deus leva o nome do Pai, glória a Deus, porque nós levamos o nome do nosso Pai. Os judeus se gabavam de Abraão como seu pai, mas agora todos os crentes e até mesmo nós gentios são uma única família e foram nomeados por Deus e levam o seu nome. Aleluias. Qual o nome que nós levamos? Alguns sugerem que nós agora levamos o nome de Cristo. Aleluias. Nós temos o nome de Cristo. Nós temos o nome do nosso Pai. Glória a Deus. Então vamos analisar agora o primeiro pedido de Paulo na oração. Efésios 3,16, ele fala o seguinte: eu oro por vocês, irmãos de Éfeso, para que o Pai, segundo as suas riquezas, ou segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, no íntimo do vosso ser, no homem interior, por meio do seu Espírito Santo. Algumas considerações sobre esse pedido de Paulo. É um pedido, né, intercessório em favor dos irmãos de Éfeso. Então, Paulo está escrevendo uma carta e durante, né, aquele momento que ele está escrevendo, parece que ele para de escrever por um momento e agora ele se coloca de joelhos e ele começa a fazer uma oração intercessória em favor dos irmãos da cidade de Éfeso. Então, ele pede que eles sejam fortalecidos com poder, segundo as riquezas da glória de Deus. E aqui começa o problema dessa oração. Mas que problema? Tem problema nessa oração? Essa oração de Paulo tem um problema santo, tem um santo problema. Ela tem uma santa dificuldade, né? Então, é um santo problema. Por quê? Porque Paulo, ele pede que os crentes de Éfeso sejam fortalecidos segundo as riquezas da glória de Deus. E aí nós perguntamos, qual a medida da glória de Deus? Qual a medida das riquezas da glória de Deus? Qual o tamanho? Qual o volume? Qual o valor das riquezas da glória de Deus? Ou da glória que habita no Pai, no Filho e no Espírito Santo? Porque Paulo pede que os crentes de Éfeso sejam fortalecidos segundo as riquezas da glória de Deus. Mas essas riquezas são infinitas. Então, em Deus Pai, em Deus Filho e em Deus Espírito Santo, habita uma glória infinita. Habita um poder infinito, então habita uma riqueza infinita. É muita glória, é muito poder, é muita riqueza. E Paulo agora quer que os crentes de Éfeso sejam fortalecidos com as riquezas da glória de Deus. E aí muitos se perguntam, isso é possível? Isso é possível? Alguém ser fortalecido com tamanho poder, com tamanha glória, com tamanha riqueza? Essa é a oração de Paulo, a oração mais ousada da história. Paulo fala,
Ó Senhor, eu quero que o Senhor fortaleça os crentes de Éfeso, mas eu quero que o Senhor faça isso com as riquezas da sua glória. Aleluia. Então é muita glória, muito poder. Então Paulo está pedindo um poder imenso sobre a igreja, sobre os crentes de Éfeso. Continuando, né? Ele pede que, segundo as riquezas da glória de Deus, o Pai conceda poder aos crentes de Éfeso para serem fortalecidos no íntimo. É no homem interior. Então ele quer esse poder, essa glória, essa riqueza no íntimo. No homem interior. Glória a Deus, né? E ele quer que isso seja feito por meio do Espírito Santo. Por meio de Deus. Deus Espírito Santo. Jovens, a lógica aqui é a seguinte: se em Deus habita uma riqueza e uma glória infinitas, pedir poder segundo a medida dessa riqueza é pedir uma glória e um poder infinitos. Por isso essa oração é tão ousada. Por isso essa oração é tão intrépida. Porque pedir segundo a riqueza de Deus é pedir algo infinito, poder infinito, glória infinita, fortalecimento infinito na vida dos crentes. Glória a Deus. Então aqui, veja bem, das duas uma. O Paulo ficou, por um momento, né, ensandecido, ficou meio, né, louco, ou então ele está sendo movido por Deus para fazer essa oração, porque é impossível. O que ele está pedindo parece, aos olhos humanos, uma coisa impossível. Ele quer receber fortalecimento das riquezas da glória de Deus. Sabemos que é o Espírito Santo que estava movendo o coração de Paulo. Paulo não estava louco. Paulo estava sendo movido pelo Espírito Santo para pedir desta forma, numa oração tão ousada, numa oração tão intrépida, numa oração assim, né, que rompe todas as barreiras. Não se tem notícia até este momento de alguém que tenha sido tão ousado assim na oração como foi o apóstolo Paulo. Oro por vocês, irmãos, e agora eu quero aplicar isso à sua vida. Eu oro por vocês, jovens da Assembleia de Deus, marcas do Evangelho, e irmãos e jovens que estão nos visitando nesta manhã. Eu oro por vocês, para que o Pai, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que vocês sejam fortalecidos com poder no íntimo do vosso ser, segundo as riquezas da glória de Deus, por meio do Espírito Santo. É um poder muito grande sobre a sua vida, que está à disposição da sua vida nesta manhã. Glória a Deus. Há um princípio cristão que diz assim, que nós devemos dar segundo a nossa capacidade. Cada um dê conforme a sua capacidade. Cada um distribua conforme tem recebido do Senhor. Então, se você tem recebido do Senhor, você tem que dar. Você tem que contribuir e dar e ministrar segundo a sua capacidade. E Deus jamais vai exigir de você que você dê algo que você não tem. Ou que você ministre sobre alguém algo que você não recebeu. Então nós devemos dar segundo a medida que temos recebido. Paulo pede que Deus dê poder aos crentes de Éfeso, fortalecendo-os no interior segundo a medida da sua capacidade. É isso que ele está pedindo. Para Paulo, o homem interior, nosso íntimo, deve ser fortalecido pelo poder do Espírito Santo de acordo com as riquezas de Deus, mas elas são infinitas. O homem exterior ele é fortalecido por alimentos terrestres, mas o homem interior é fortalecido por Deus, pelo poder do alto, pelo poder do Espírito Santo. E Paulo quer que Deus dê poder segundo a capacidade dele, segundo as riquezas da sua glória. Muito ousado este Paulo, você não acha? Alguém diria assim, nossa, Paulo está sendo até abusado, né? Não, ele não está sendo abusado, ele está sendo ousado, ele está sendo intrépido. E nós queremos dizer, irmãos, que o escritor aos Hebreus, ele diz que nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos. Por que nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos? Porque Jesus abriu o caminho, ele rasgou o véu do templo. E agora nós somos ousados, nós temos que ser intrépidos mesmos, ousados mesmos, ousados pelo sangue de Jesus. Porque ele abriu o caminho para nós termos acesso ao Pai, chegarmos diante dele com ousadia.
Baseado nesse primeiro pedido de Paulo, podemos dizer que há um poder infinito à disposição de cada servo de Deus. Há um poder de Deus infinito à sua disposição, jovem. Então, não há por que você dizer nessa manhã palavras como, olha, estou fraco na fé. Como que você está fraco na fé? Se há um poder infinito, se há uma riqueza gloriosa à sua disposição. Não há por que você dizer, não tenho forças para caminhar. Como que você não tem forças para caminhar? Se Deus tem algo grandioso, né, para te dar, o poder de Deus está à sua disposição. Estou desanimado para me envolver com as coisas de Deus. Isso não existe, irmãos. Isso não existe. Porque há um poder grandioso, glorioso à nossa disposição. Não consigo, não posso. Então são palavras que não devem existir em nosso vocabulário, né? Porque há um grande poder à nossa disposição. Glória a Deus. O poder de Deus à disposição do crente é tão grande que homens piedosos e tremendamente usados por Deus na história falaram acerca dessa oração de Paulo, que apesar de tudo que realizaram, nunca experimentaram tamanha plenitude de poder que o apóstolo Paulo está pedindo. Olha que interessante, né? Grandes homens na história, que realizaram grandes sinais, que realizaram grandes prodígios, que fizeram a obra do Senhor de maneira correta. Muitos desses homens olharam para essa oração de Paulo e disseram o seguinte: apesar de tudo que eu fiz, eu não experimentei, ou eu não sei na sua inteireza o que é essa plenitude de poder que o apóstolo Paulo está pedindo. Irmãos, isso é uma coisa que a nossa mente não consegue alcançar. A nossa mente é pobre para entender, para compreender a magnitude desta oração. Mas que o Espírito Santo fale conosco, que o Espírito Santo nos mova, nos toque, para que possamos conhecer ao Senhor e o seu poder cada vez mais. Irmãos, se você acha que o batismo com o Espírito Santo é essa plenitude que Paulo está dizendo, não é. Se você acha que os dons espirituais, que buscar o dom espiritual e receber um dom espiritual, receber o dom de profecia, o dom de revelação, o dom de discernir espírito, que você, ao receber um dom espiritual, você recebeu a plenitude de Deus. Não, não é. Essa plenitude de Deus é mais do que isso. E é isso que está à nossa disposição. Se você já recebeu o batismo com o Espírito Santo, continue buscando o poder de Deus, porque Deus tem mais para te dar. Se você já foi agraciado com dons espirituais, continue buscando mais de Deus, porque Deus tem a plenitude para a sua vida. Glória a Deus, Ele tem a plenitude para você. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vocês acham que Paulo está sendo muito ousado aqui nessa oração até agora, até esse momento? Você acha que Paulo está sendo muito ousado? Então espere para você ver o que vem a seguir, né? O segundo pedido de Paulo na oração é Efésios 3,17. Ele diz assim: oro para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, estando vós arraigados e fundamentados, né, nele em amor. Então, a lógica aqui é a seguinte: Paulo pede primeiramente, né, que segundo as riquezas da glória de Deus, o crente seja fortalecido no poder do Espírito Santo. Depois, ele pede que Cristo habite no coração daqueles irmãos. Que Cristo habite no coração dos irmãos. Mas aí vem aquela pergunta, né? Mas isso já não acontece na conversão? Nós não pregamos, nós não ensinamos que na conversão o Espírito Santo vem e Cristo também vem habitar no coração do homem? Sim, pregamos isso, ensinamos isso. Cristo já não habita no coração dos irmãos? Vamos entender por que Paulo está orando dessa forma. Que Cristo habite no coração, nos vossos corações, estando vós arraigados, fundados e alicerçados nele. O que ele pede nessa oração é que essa habitação fosse mais clara, fosse mais evidente, fosse mais real. Então ele ora para que Cristo habite intensamente, que Cristo habite abundantemente,
que Cristo habite constantemente, pela fé, no coração dos irmãos. Então, quando Cristo habita intensamente, abundantemente em nosso coração, o mal é expulso do coração. Então, aqueles maus inquilinos, aqueles que alugaram o nosso coração e que não pertencem ao Senhor, são expulsos. Então, o que Paulo está pedindo é que Cristo habite mais plenamente, mais intensamente no coração dos irmãos. E essa deve ser a nossa oração nesta manhã. O coração do homem é visto como uma casa de Deus, um templo onde Deus vem habitar, onde Deus vem fazer morada, né? Então, que Cristo habite no seu coração nesta manhã, jovem. De que maneira? De maneira intensa, de maneira abundante, de maneira plena. Que Cristo tome a sua vida por inteiro, por completo. Que Cristo habite na sua alma por completo. Que você seja cheio de Cristo nessa manhã. Essa também é a nossa oração. Glória a Deus. Depois, o apóstolo Paulo usa duas figuras aqui para ilustrar essa habitação. Uma ele retira da agricultura e outro da arquitetura. Da agricultura, ele diz assim, que vocês, estando vós arraigados. O que é arraigado? Significa estar enraizado no amor de Cristo. Então, que nós estejamos enraizados, arraigados no amor de Cristo. E a outra figura da arquitetura, que vocês estejam fundados, alicerçados, como um edifício deve estar fundado e alicerçado. Então, que sejamos arraigados e alicerçados nele, em Cristo, em amor. Glória a Deus. A essência do cristianismo, para alguns, aqui está a essência do cristianismo, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, estando vós arraigados e alicerçados neles. Qual a maior evidência da habitação de Cristo no coração do crente? É o amor. A maior evidência da habitação de Cristo no coração do crente é a manifestação do amor. Se o crente manifesta amor na sua vida, isso é um sinal claro da presença, da habitação de Cristo no seu coração. Em 1 João 4, 7 e 8 diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Quem ama é nascido de Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Romanos 13, 8 diz assim, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama cumpriu a lei. Então, quem ama não fica devendo nada a ninguém, a não ser o amor. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Somos devedores uns dos outros. E o que nós devemos? Qual a nossa dívida? A nossa dívida é amor. Então, devemos pagar aos nossos irmãos, ao nosso próximo, pagar a nossa dívida. Pagar com amor. O amor é uma dívida que temos uns com os outros. O amor é concedido ao crente e é exigido dele. Olha só, o amor, ele é concedido ao crente, mas ele também é exigido dele. Então, o amor é uma concessão e uma exigência. Então, você recebeu o amor, agora você tem que exercitar esse amor. O terceiro pedido de Paulo nessa oração. Então, Paulo continua, atrevido, continua intrépido, continua ousado, e veja este pedido de Paulo. Ele diz assim, oro para que vocês possam compreender perfeitamente, com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O que Paulo está pedindo nessa oração, neste momento, é que Deus capacite os irmãos de Éfeso a conhecer e compreender essas duas coisas, com perfeição, todas as dimensões do amor de Cristo. Então, Paulo está orando para os irmãos de Éfeso para que eles possam compreender e conhecer com perfeição todas as dimensões do amor de Cristo. Amor
que excede todo entendimento, para que eles sejam cheios de toda a plenitude de Deus. É impossível explicar isso aqui. É impossível entender plenamente isso aqui, irmãos. Paulo orando para que eles fossem, para que eles pudessem conhecer, pudessem compreender todas as dimensões do amor de Cristo. Amor esse que excede todo entendimento. E então fossem cheios de toda a plenitude de Deus. Conhecer o amor que excede todo entendimento, para ser cheio de toda a plenitude de Deus. Paulo usa essas duas palavras, compreender e conhecer. Compreender está ligado ao intelecto, à razão, aquilo que é cognoscível. E conhecer está ligado à ideia de experimentar, de provar, de experienciar. Então, duas palavras que biblicamente têm um sentido diferente. Compreender é você saber algo sobre alguma coisa e conhecer é você experimentar algo. Então, Paulo está orando por essas duas coisas, que os crentes compreendam com a razão, com o intelecto, que eles possam conhecer o amor de Deus, mas também que possam provar do amor de Deus, que possam experimentar do amor de Deus, para que então eles possam ser cheios de toda a plenitude de Deus. Jó capítulo 42, verso 5, ele fala assim: antes eu só te conhecia de te ouvir falar. Hoje, ou agora, eu te vejo com os meus próprios olhos. Então o que Jó está dizendo aqui é o seguinte: antes eu só te conhecia por ouvir falar. Agora eu te conheço verdadeiramente. Agora eu estou experimentando de ti. Agora eu estou desfrutando de ti. Glória a Deus. Você conhece a Deus apenas pela razão de ouvir falar? Ou você está desfrutando, experimentando dele? Esse é o objetivo. Que você conheça-o, tanto pela razão como também pela experiência. O que Paulo quis dizer com a expressão compreender a largura, o comprimento, a profundidade e a altura do amor de Deus. O que significa isso? Que vocês possam conhecer plenamente a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. São as dimensões do amor de Cristo. A largura, o amor de Deus é largo porque alcança pessoas do mundo inteiro. Então não há alma no mundo que não possa ser alcançada pelo amor de Deus. O amor de Deus é largo. No amor de Deus há uma infinidade de largura, como um cinto que envolve todo o globo terrestre. Então não há nenhuma criatura nesse mundo que não possa ser alcançada pelo amor de Deus, porque o amor de Deus é largo. Glória a Deus, A amplitude do amor de Deus alcança aqueles que estão longe. Então, por exemplo, se você, jovem, está orando por uma pessoa que está longe dos caminhos do Senhor, não desista de orar, porque o amor de Deus é largo. Ele alcança aqueles que estão longe. Ele pode alcançar qualquer pessoa, devido à sua amplitude. Agora, o comprimento. O amor de Deus é cumprido porque ele dura por toda a eternidade. Então aqui tem a ver com duração. E o amor de Deus, ele dura eternamente. O amor de Deus é eterno. Em Jeremias 31:3, Jeremias diz assim, a profecia de Jeremias, Deus falando: com amor eterno te amei e com benignidade te atraí. Olha que palavra maravilhosa que o Senhor falou para Israel. E o Senhor fala conosco nessa manhã. Com amor eterno te amei, e com bondade, com benignidade te atraí. Aleluias, glória a Deus. O amor de Deus é cumprido porque ele durará por toda a eternidade. O amor de Deus é eterno. A altura, o amor de Deus é alto porque ele eleva o pecador até o céu. O amor de Deus é alto, ele é capaz de te levar, você que é pecador, nós que somos pecadores, ele é capaz de nos elevar até os céus. Glória a Deus. Colossenses 1:13 diz assim: ele nos transportou do reino das trevas. Reino das trevas está onde? Lá nas profundezas.
Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Onde está o reino do Filho amado? Está lá nas alturas. Então o amor de Deus nos eleva. Glória a Deus. Aleluia. A profundidade. O amor de Deus é profundo porque resgata o mais vil pecador. O amor de Deus é profundo porque ele nos ama profundamente. Então foi esse amor profundo que nos resgatou. Por que nós estamos hoje na presença do Senhor? Não foi porque eu escolhi o Senhor. Não foi porque eu aceitei a Cristo. Tudo isso é consequência de um amor primeiro. E qual o amor primeiro? O amor que Ele nos amou. E Ele nos amou profundamente. O amor de Deus é largo. O amor de Deus é comprido. O amor de Deus é alto. O amor de Deus é profundo. E foi esse amor profundo que te alcançou, que nos alcançou. E a cruz é a expressão maior desta profundidade de amor. Então a cruz é essa expressão maior do amor de Deus. O amor de Deus profundo, o profundo amor de Deus alcança a depravação do coração humano. O homem é totalmente depravado. E como que esse homem totalmente depravado vai alcançar a salvação? A resposta: o profundo amor de Deus. O profundo amor de Deus alcança o homem com o coração depravado. O amor de Deus, a graça de Deus alcança este homem. Efésios 2:1 nos diz que Ele nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. Quer dizer, estávamos mortos, mas o profundo amor de Deus nos libertou, nos resgatou. Então Paulo agora, depois disso, ele passa a orar para que eles possam compreender e conhecer todas as dimensões do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Como que nós podemos isso, né? Conhecer o amor que excede todo entendimento. Então aqui Paulo usa uma figura de linguagem chamada de oxímoro. Essa figura de linguagem é uma combinação de palavras com sentidos opostos, de modo que pareçam contraditório. Então, é um realce que há numa frase quando você traz duas palavras de sentido contraditório, sentido oposto na mesma frase. Por exemplo, um exemplo de oxímoro. Houve um silêncio ensurdecedor. Outro exemplo, um ilustre desconhecido. Então, Paulo agora usa essa figura de linguagem para dizer o seguinte: que vocês possam conhecer o amor de Deus que excede todo entendimento. Conhecer o amor que excede todo entendimento. Se excede todo entendimento, então não dá para conhecer. Mas ele estava orando, uma oração ousada. Então ele pede que nós possamos, os Efésios, nós possamos conhecer o amor de Deus. O amor que excede todo o conhecimento. O amor de Deus é a medida incomensurável. O amor de Deus é a medida incomensurável. Essa medida inflama a mente e o coração de Paulo. E que nesta manhã possa fazer o mesmo conosco. Que este amor incomensurável, que esse amor sem medida, nesta manhã, inflame a sua mente. Inflame o seu coração. E você experimente este amor de Deus que excede todo entendimento. Aleluia, glória a Deus. O quarto pedido de Paulo, ele ora para que eles sejam cheios de toda a plenitude de Deus, né? E aí alguns falam assim: agora Paulo está orando pelo impossível. Agora? Só agora? Ele ora para que os crentes de Éfeso sejam cheios de toda plenitude de quem? Do próprio Deus. Que oração, né? Que oração ousada do apóstolo Paulo. Para que sejais preenchidos com toda a plenitude de Deus, entre todas as grandes palavras nessa oração, esta é a maior. Estar cheio de Deus é uma grande coisa. Ser preenchido com a plenitude de Deus é ainda maior. Qual o significado de ser preenchido de toda a plenitude de Deus? Olha, irmãos, eu não sei. Se você me perguntar nessa manhã, eu estou fazendo a pergunta e estou respondendo. Qual o significado de ser preenchido de toda a plenitude de Deus? Ninguém sabe. Mas vamos dizer aqui algumas coisas
que de repente pode apenas nos ajudar a começar a entender. Porque é plenitude de Deus. O que é ser cheio da plenitude de Deus? Nós não sabemos, não compreendemos totalmente. Mas vamos falar aqui algumas palavras, né, algumas pobres palavras que vão nos ajudar a começar a entender isso aí. Então, é receber todos aqueles dons e graças que ele prometeu conceder ao homem e que dispensa à igreja. Então, Deus tem em seu celeiro dons e graças abundantes para o seu povo. Ser cheio da plenitude de Deus, de repente pode ser cheio dos dons e das graças que Deus tem à disposição, né, da igreja e do homem. Ser cheio da plenitude de Deus é ser preenchido com toda a plenitude de Deus e ter a alma inteira com Cristo. Ou preenchida com Cristo, né? Ter a alma inteira preenchida de Cristo. Agora pensa bem assim, você receber toda a mansidão de Cristo no seu coração. É possível isso? Paulo está orando por toda a plenitude de Deus. Então você ser preenchido com toda a mansidão de Cristo. Você ser preenchido, ter a sua vida, o seu coração preenchido com toda a bondade de Cristo. Com todo o amor de Cristo. Com toda a justiça de Cristo. Com toda a santidade de Cristo. Com toda a misericórdia de Cristo. Com toda a verdade de Cristo. Então é você estar cheio de Cristo na sua vida. Então isso pode ser um caminho para a gente entender o que é estar cheio da plenitude de Deus. Implica em ter a alma esvaziada do pecado, porque o pecado não terá domínio sobre ela, né? Implica em Deus encher o coração do crente e esvaziar os ocupantes antigos. Em Efésios 5,18, Paulo diz o seguinte: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então ele repete um pouco dessa oração mais à frente, quando ele proclama este imperativo divino. Isto é um imperativo divino, é uma ordem de Deus. Não vos embriagueis com o vinho que há de dissolução, mas sejam cheios do Espírito Santo. Então isso é uma ordem de Deus. E veja bem, jovem, desobedecer uma ordem de Deus é pecado. Um crente, um jovem que não é cheio do Espírito Santo, ele está cometendo pecado. Porque essa é uma ordem de Deus. Sejam cheios do Espírito Santo. Isso nós não somos, nós somos vazios dele, do Espírito Santo. Nós não estamos obedecendo a ordem do Senhor. Que nessa manhã possamos rever nossos conceitos. Que nessa manhã possamos ser cheios do Espírito Santo, né? E cheios da plenitude de Deus, daquela plenitude que a gente consegue imaginar. Todo verdadeiro cristão, todo verdadeiro jovem cristão deve orar e pedir tal medida do Senhor, a plenitude de Deus. Se você nunca orou por plenitude de Deus na sua vida, comece a orar a partir de hoje. Porque Paulo nos ensina isso. Comece a orar: Senhor, eu quero ser cheio da plenitude de Deus. Comece a orar dessa forma. A conclusão da oração de Paulo, ele fala o seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Paulo conclui a oração com uma expressão maravilhosa. Ele fala o seguinte: depois de orar e de fazer todos aqueles pedidos extraordinários, Paulo ainda tem coragem de dizer o seguinte: Senhor, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós estamos pedindo e pensando. Muita ousadia de Paulo, né? Senhor, eu estou pedindo, mas eu sei que o Senhor vai fazer mais. Mais do que eu estou pedindo. Glória a Deus por essa ousadia do nosso irmão Paulo. Que Deus levante, né, mais homens ousados. Que Deus levante jovens ousados. Que Deus levante na nossa igreja marcas do Evangelho. Jovens com essa ousadia da parte do Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Paulo diz que Deus é capaz de transcender a tudo que pedimos ou pensamos.
Paulo não subestima o poder de Deus na vida humana. Não subestime o poder de Deus na sua vida. Paulo celebra nessa conclusão da oração o poder de Deus que está acima de tudo e de todos. E ele ressalta que a capacidade de Deus de responder à oração transcende não apenas nossas petições faladas, mas ultrapassa de longe até mesmo os nossos pensamentos. Glória a Deus. Quão estreitas, curtas e pobres são nossas orações, comparadas com o poder de Deus. O Senhor pode fazer mais. O Senhor pode fazer acima daquilo que nós pedimos. O Senhor pode fazer mais abundantemente acima daquilo que pensamos. Você tem algum pedido, ou você tem feito algum pedido a Deus? Como é que é esse pedido? Você está pedindo pouco ou você está pedindo muito? Deus é poderoso para fazer mais daquilo que você pede, daquilo que você pensa. Glória a Deus. Existem muitas coisas no coração do jovem, né? Quantos propósitos há no seu coração? Quantos sonhos há no seu coração? Deus pode fazer mais do que aquilo que você pede e daquilo que você pensa. Glória a Deus. Agora, preste atenção que nós estamos encerrando agora a nossa conclusão. Estamos encerrando né, a nossa aula com esse pensamento. Deus pode fazer tudo, né, o que pedimos ou pensamos. Ele pode fazer mais. Mas observe que ele faz tudo de acordo com o poder que em nós opera. Então ele faz tudo de acordo com o Espírito Santo que habita em nós. Porque o poder que em nós opera é o poder do Espírito Santo em nós. Então Deus pode fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Qual o poder que em nós opera? O poder do Espírito Santo. Então é o segundo Espírito Santo que habita no crente. E no último versículo tem um propósito de tudo isso. A ele seja a glória na igreja por Cristo Jesus em todos os tempos, para todos sempre. Amém. Então, apesar de Deus poder fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que nos opera, ele faz tudo isso de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu propósito e de acordo com a sua glória. Quer dizer, é para a glória de Deus, será para a glória de Deus. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. O apóstolo Paulo termina essa oração com uma doxologia, com um louvor. O apóstolo termina a sua oração com ações de graças, adorando ao Senhor, sugerindo a nós que o louvor deve sempre concluir a oração e que as bênçãos espirituais merecem nossos louvores. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, antes de encerrarmos a nossa aula de hoje, eu quero convidar você a adorar o Senhor nesta manhã. Adorar por meio das ofertas. E você pode cultuar o Senhor, você pode adorar o Senhor, oferecendo ao Senhor a sua oferta de 3 maneiras, de 4, né? Através do Pix, pelo PicPay, por uma transferência bancária, ou então, se você quiser, você pode entregar à noite no culto também. Mas não fique sem ofertar, né? Todos podem ofertar. Então, a obra de Deus é feita também com a nossa participação. E a palavra do Senhor, né, que nós sempre falamos, é: Deus ama quem dá com alegria. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por essa lição. Obrigado por essa aula. Senhor, que possamos entender esta oração de Paulo. E que possamos mudar, Senhor, a nossa oração, que possamos ser ousados na oração. Ó Deus, que o Senhor levante em nosso meio jovens, ó Deus, ousados, jovens que busquem a plenitude do poder em suas vidas. E conceda a nós também, Senhor, que já somos mais experientes, também esta graça, ó Deus, também de penetrar profundo na oração, nos teus mistérios, nos teus segredos. E nos ensina a cada dia, Senhor, porque somos carentes e dependentes do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.